Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, em um horário e uma data alternativa, estamos aqui no episódio 4 do podcast Fora da Grade. Já estou conectado com meu amigo Carlos Eduardo Pinheiro. Muito boa tarde, Carlos. Como você está? Olá, craque Vitor. Estou bem, graças a Deus. De alternativa aqui, mas se bem que foi até bacana, porque a gente conseguiu acumular umas coisas interessantes Verdade. já da segunda rodada aí da Copa Libertadores. Então a gente tem uns assuntos bem legais. E também o fechamento aí, né, das quartas de final da Champions. Jogos emocionantes. Tem algumas coisas para falar aí sobre as retrancas, Fala de né? retrancas. E vamos falar de retranca. Tanto na América do Sul quanto na Europa, mas muitos assuntos interessantes para a gente falar hoje, e vamos que vamos. Vamos aos destaques. Destaques no último fim de semana, né, teve a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos destacar aí Flamengo 1, Atlético Goianiense 1, Palmeiras 1, Ceará 2, é isso? Deixa eu ver se eu não Deixa eu anotei ver errado aqui. aqui. Palmeiras. Palmeiras. Vou Não, conferir, a Palmeiras gente 2, confere Ceará ao vivo. 3. Palmeiras 2, Ceará 3. São Paulo 4, Atlético Atlético Paranaense 0. Paranaense 0. A primeira cabeça do brasileiro já Não, foi o o mais engraçado Alberto. foi a declaração dele depois. Grande Não sei se você Alberto, viu. Alberto Gato Valentim. Não sei se você viu a declaração dele. Ele Foi- disse assim: Hum, Eu estou perdido, tá todo mundo perdido, estamos todos perdidos. Ai, ai, Também futebol brasileiro, né, velho? futebol brasileiro. É que na primeira rodada já temos dois técnicos demitidos, né? Tem É inacreditável, mano. o glorioso Valentim, E o do América e o do Mineiro, né? América Eu não lembro o Mineiro. nome dele. América Mineiro, o grande Marquinhos Santos. Já foi Sim, Marquinhos Santos, sim, sim. desligado do Coelho, né? Coelho que e perdeu para o Avaí na ressacada e Ô, também, né, não cara, começou muito bem a sua estreia na Copa Libertadores. Mas tudo vamos lá. bem, né? Mas aí só um adendo. Mas, poxa, o cara conseguiu colocar o América Na Mineiro fase de grupos da na fase de Libertadores. grupos, cara. Assim, eu acho que, enfim, futebol, é porque futebol brasileiro é isso, né? É muito É, resultadista, não leva em exatamente. conta o contexto. É incrível. Perdeu de 2-0 para o Independente Del Valle, o famoso time do suco de caixinha. Que não, que não é nenhum time, Que assim, né? não, Não é não, qualquer time, entendeu? exatamente. Então, enfim, faltou um pouco de sensibilidade que nenhum dirigente no Brasil tem mesmo. E aí, enfim, mais um técnico É para verdade. conta, né? Se a gente colocar aí, acho que duas temporadas atrás, o Independente Del Valle estava metendo 5 no Flamengo. No O Flamengo de glorioso Domenech. Domenech, exatamente. Também acho precoce. É o imediatismo do nosso futebol, mais ou menos. Mas vamos lá. Erradas palavras, dá pra gente já até perder um pouquinho, não se prolongar muito brasileiro, que faz esse jogo do Flamengo foi no sábado, né? E o que foi só Uhum. pra gente fazer uma linha do tempo, né? Vamos mencionar a... Então vamos fazer uma linha do tempo aqui do Flamengo, misturar Flamengo, esses últimos três jogos, né? Teve a Estrela Libertadores, né? Flamengo 2, Sport Cristal 0. Lembrando que o Sport Cristal, para você não sabe, é meu time no Peru. Joguei muito com o Não. Sport Cristal no glorioso Winning Eleven do PS1. Nossa. Então tivemos aí Flamengo 2, Sport Cristal 2, né? Jogo lá no Peru. Depois o Flamengo estreou no Brasileirão empatando com o Dragão, o Atlético Goianiense. E na última rodada agora, acho que foi ontem, né? O Flamengo Ontem. venceu o grande Tajeres. Tajeres de Córdoba, o time que o torcedor São Paulino tem muitas lembranças. Quero mandar Pesadelos até muitos hoje. pesadelos até hoje. Eu quero mandar um salve também pro meu amigo Gilson, meu aluno lá do primeiro ano A do Colégio AZ, que é São Paulino. E com certeza tem pesadelos com Tajeres. Salve, Gilson. Fala aí, Dudu. O que falar dessa linha do tempo aí do Clube de Regatas Flamengo? Então, para quem acompanhou aí esses últimos episódios, eu vim naquela onda, né? Final do Campeonato Carioca, e fui para a final confiante, né? Achando que o time já estava até entendendo, mas mal sabia eu
dos acontecimentos futuros, do qual eu fiz questão de me posicionar aqui, me posicionei assim, Sim, sim. de maneira até forte no último episódio, e deixei claro meu posicionamento em relação à manutenção do técnico. Não faz nenhum sentido cogitar nesse momento você cogitar o desligamento do técnico Paulo Souza, né? Porque é aquela, se você contrata um cara como ele, você tem que dar tempo para o cara trabalhar. É um momento ele pegou, na minha opinião, pegou terra arrasada dos últimos trabalhos, Esse foi o enfim. trabalho do Renato. E aí piorou, né? Nem considero o Ceni. Vou nem mencionar Domenech, mas Não, eu gostei assim, principalmente se comparando agora nesses últimos, né? O Ceni realmente para mim foi o sim, trabalho mais consistente, né? À toa que conseguiu ainda 3 títulos. sim. Isso é incontestável. Então, assim, o Flamengo vinha num momento de turbulência, né? Teve muitos protestos antes de ir para o Peru, né, jogar com o Sport Cristal, mas o protesto que, na minha visão, ultrapassou o limite, né? Enfim, os caras arranharam o carro lá dos É. jogadores, assim, foram de uma maneira assim muito violenta. Eu sou a favor, eu acho que o torcedor tem que ir lá se manifestar, mas desde que não ultrapasse a linha assim da diplomacia, do diálogo, que esse é o mais importante. A torcida do Flamengo é gigantesca, né? E aí eles fizeram uma pressão muito grande, enfim. Não foi certo, mas, de certa forma, assim, passou um recado muito claro para o elenco, que dessa vez eles não iam comprar essa ideia de que o problema sempre está no treinador. E isso já, para mim, já está muito claro há muito tempo, né? E eles foram lá, fizeram um jogo com o Sport Cristal. É, de certa forma, o resultado foi positivo. Eu acho que o Flamengo, naquele momento, precisava ganhar aquela partida, independente do desempenho. E O foi o que resultado tem que ser aconteceu. positivo. Aham. Tinha que ser positivo, assim, para justamente poder dar o mínimo, porque, tipo assim, a gente saiu, eles foram para o Peru, se desviaram da torcida, que estava com um monte de sacola de pipoca para jogar neles. Imagina só se o Flamengo volta para o Brasil com uma derrota para um Sport Cristal, um time horroroso, horroroso. É muito ruim esse time, é péssimo. E olha que a gente ainda tomou pressão, viu? Ainda tomou pressão nesse Uhum. jogo. Por muito pouco a gente não tomou um gol deles. E aí, enfim, a gente voltou com a vitória, deu uma mínima amenizada, mas a torcida ainda muito em cima pelo desempenho. Foi um desempenho, assim, de certa forma, Uhum. baixo, mas com uma levíssima evolução. E aí a gente fez a nossa estreia no Brasileirão contra o Atlético Goianiense. Em E ali eu já Goiás. comecei. Aham. E não aí, Fora assim, de casa. Então foram 2 jogos fora de casa. foram 2 jogos fora de casa, onde, assim, o Atlético Goianiense é um time ajeitado, é um time bacana, é um time difícil de se ganhar lá. Não é à toa que nos últimos 2 anos o Flamengo só perdeu lá, basicamente. Com o Domenech, eu me lembro que a gente tomou 3-0, Tomou 3-0. onde ele colocou o Rodrigo Caio lateral. Foi um desastre. Se não me engano, acho que era o Wagner Mancini, o treinador. Era o Eu não Wagner lembro. Mancini, exatamente. Exatamente, eles construiu tudo, ó. Vamos jogar nas costas do Rodrigo Caio. Tá Foi jogando bem, pronto. fora de posição. Foi perfeito, né? E aí, enfim, sempre o Flamengo sempre teve muitos, sempre se complicou quando vai jogar ali contra o Atlético Goianiense. E aí, assim, de certa forma, naquele jogo eu já vi uma evolução mais substancial. Eu já vi o time fazendo uma pressão alta mais encaixada, onde realmente, dentro do primeiro tempo, o Flamengo foi amplamente superior, Uhum. teve chance de fazer o gol, assim, a trinca ali do Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol funcionou melhor, né? Enfim, o time parou com uma coisa que estava incomodando muito, e também você falou sobre isso, que era aquela Ligações questão da diretas. bola, as ligações diretas com o Muita Davi bola Luiz. longa. Então o time começou a construir mais, obviamente que a pressão na saída de bola do Atlético Goianiense não era tão alta, eles faziam uma marcação intermediária, né? Isso em tese facilitou um pouco mais. Mas, assim, a verdade tem que ser dita, o time ali, na verdade, não é que não foi justo. Assim, de certa forma, dentro do contexto do jogo no geral, foi 1-1 foi justo, mas o desempenho do Flamengo já foi mais bacana. E aí, ontem, Flamengo e Tajeres, e assim, eu me lembro que você falou sobre o Tajeres, cara, o Tajeres não é um time ruim, sinceramente. Assim, claro, guardado as devidas De proporções dentro proporções. do aqui no Nosso bordão. nosso bordão, claramente. Mas o time tem conceitos ali interessantes de toque de bola, sabe? Fazer marcação. Não é o time que foge, sabe? E se propôs a jogar contra o Flamengo, cara. O começo do jogo, o Flamengo sentiu um pouco de complicação. Teve uma bola ali que o Santos saiu bem, foi de peito. Sim, sim, jogo contou com a estreia do E, Santos, né? Bem lembrado. sim, sim, foi a estreia do Santos. Um goleiro que,
Eu tenho minhas Traz mais segurança, ressalvas, né? Mas traz mais mas segurança que o Hugo, né? claramente, assim, o jogo com os pés dele, porque o goleiro é o seguinte, ele precisa transmitir confiança para a zaga, né? Porque aí a zaga fica na receosa naquela, se toca para ele ou não. Então era muito claro, recuava para o Santos matava, trocava de pé, trocava para o outro lado. Ele tem essa experiência, né? É, Não e é um só, goleiro extraordinário. só acrescentando aqui, só números do nosso conterrâneo, né? Nosso paraibano Santos. Sim, sim, É o grande. goleiro bicampeão da Copa Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. É assim, ele tem bagagem, né? Fez um trabalho Exatamente. O Hugo ainda não. É incontestável. um excelente goleiro, mas o Hugo ainda está muito verde. E Como eu a gente acho já falou interessante. de alguns jogadores, né? O Lázaro, o cantor sertanejo lá, né? O João Gomes. João Enfim. Gomes, cara. Então, Assim, é uma garotada boa que acho que você tem que. Ó, peraí, não vou botar responsabilidade para esses caras aqui. E o Santos vem com essa experiência, um cara já na casa dos 30 e poucos anos, né? 31. 31 anos, Ou então 31 ou 32. Tem lenha ainda para queimar tem, né, para muito. queimar como goleiro e justamente, né? Dar essa confiança a mais para o setor defesa, que eu acho que é o setor que o Paulo Souza vai ter mais dificuldade nesse clube, nesse time. Dentro do contexto de jogo do Paulo Souza, assim, é muito complicado assim você realmente poder opinar de uma maneira sóbria, porque é muita gente falando muita besteira, falando muito, o Pedro não joga. Tudo bem, realmente, eu concordo que o Pedro deveria ter uma minutagem um pouco maior, mas se você, por exemplo, eu que procurei estudar um pouco, Onde o Pedro vai se encaixar? o Pedro se encaixa se você estudar o melhor trabalho do Paulo Souza, que foi na Fiorentina, onde ele conseguiu chegar ao quinto lugar, uma campanha dentro do contexto italiano para a Fiorentina, né, que Uhum, é de médio para baixo, né, um time ali no, uhum, dentro da Itália, tem sua história, mas hoje em dia, e o Paulo Souza lá jogava com o centroavante dentro da área. Só que, para que desse certo, ele precisa da amplitude de dois verdadeiros alas, que agora chegou o Ayrton Lucas, porque com a amplitude, né, dos dois alas passando no facão, vai ter cruzamento na área, vai ter aproximação, vai ter corte de fora para dentro. uhum. Então, hoje em dia, isso não acontece, que, por exemplo, quem é que faz lá? Às vezes faz o Lázaro ou o Bruno Henrique, O mas Bruno ambos Henrique. eles puxam para o meio, eles não puxam para a ponta. Uhum. Então, não faz sentido ter um Pedro ali. Dentro do contexto de jogo, que agora as contratações do Paulo Souza estão chegando, mas parece que é uma maldição, o cara chega e se Se machuca, ou já vem machuca. machucado. É Mas eu verdade. acredito que dentro desse jogo contra o Tajeres, o Flamengo já conseguiu demonstrar algo mais substancial, pelo menos ofensivamente. Defensivamente me preocupa muito ainda. Claro, a zaga tá meia. Foi meio que uma arranjada ali. Ele se inspirou em Rogério Ceni, botou o Ilharão na zaga. Que, assim, fez um jogo honesto, né? Apesar que no primeiro gol, não sei se você viu, ele ficou olhando ali. O Bora, gol garotão, faz do Tajeres, do Tadjeres. o cara, se bem, mas o erro maior ali não é dele, né? Para mim é o espaçamento entre as linhas de defesa e meio campo e ataque. Um buraco, o cara passou só. E aí o cara recebe lá sozinho, dá um calcanhar, assim, um lampejo de genialidade, que aquele jogador, acho que para ele fazer outra jogada daquela, e o maluco pegou de primeira ali, indefensável. Então, Diria os mas dentro narradores, do, um lance de de rara rara felicidade ali, felicidade. porque o Flamengo vinha controlando todas as ações do jogo. Depois dos dois, do primeiro gol do Gabigol de pênalti, um pênalti claríssimo, né? O cara deu Uhum. uma traseira de Arrascaeta. E depois o gol do Everton Ribeiro, que vale uma ressalva, jogou muito bem. Fazia muito Muito tempo tempo. que eu não vi uma boa partida daquela do Everton Ribeiro. Acho que E aí, desde a Supercopa, ou tô sendo muito maldoso com o atleta Everton Ribeiro. rapaz, a Supercopa agora contra o Sim, Atlético, você contra o fala? Atlético. Sim, Não, ele não fez uma não partida fez uma boa. tão boa. Uhum, Ali naquela partida, acho que quem fez uhum. uma boa partida ali foi o Arrascaeta, foi o Bruno Ah, Henrique. mas eu venho destacando que o Arrascaeta é melhor em campo do Flamengo há muitos jogos. Não, o Arrascaeta, assim, ele é um cara muito Ah, diferenciado, assim. Eu agradeço todos os dias que a eu, Europa eu, nunca olhou para esse cara, porque cara, eu acho hoje, desculpa se eu poder falar besteira e os torcedores do Flamengo verem criticar e dar dislike, eu acho hoje o Arrascaeta mais importante que o Gabigol. sem dúvida, mas sem dúvida nenhuma, assim, o Gabigol, ele vem fazendo seus gols, mas assim, você Ele não tá na sendo sua melhor bem, fase, sim, sim. sendo bem sóbrio, tecnicamente ele não tá. Ele não tem, sabe assim, eu me lembro do ano 2019, também
vamos dizer assim, 2020, ele tem uma capacidade de explosão que eu não estou Uhum. conseguindo ver mais, cara. Ele simplesmente ele nunca foi um driblador, mas ele tem um físico que em Sim. 2019 ele conseguia usar. Ele conseguia brigar com o zagueiro. Ele a bola vinha assim, vem de cima. Eu já sei que não vai dar em nada. Ele vai cair, tentar dizer que é pênalti, é falta. E vai reclamar com o árbitro. Eu acho assim que o Gabigol precisa baixar um pouquinho a bola, sendo bem sincero. Acho que o Gabigol precisa baixar um pouco a bola, precisa também comer um banco, uns 2 jogos aí. O Pedro também não tá jogando muito bem. O Pedro jogou muita bola ontem, cara. O Pedro quase que faz um golaço. Teve uma jogada no segundo tempo que ele recebe, toca entre as pernas do zagueiro, limpa mais um e chuta, a bola tira um risco da trave. Então, assim, o problema do Pedro também é porque o Pedro também não tem muita oportunidade, né? Se o Pedro Falta tivesse. minutos. Falta minutos, fica difícil a gente fazer uma avaliação, comparar, sendo que Sim. Gabigol basicamente joga todos os Todos os jogos jogos. o tempo inteiro e o cara mal entra. Então, assim, no geral, o Flamengo demonstrou uma evolução e precisa ter paciência, mas eu acho que agora ele vai ter 2 provas de fogo bem específicas. São Paulo, o Flamengo sempre arruma problema em São Uhum. Paulo. Se bem no último jogo, quando a gente estava com o Renato, o Michael destruiu, grande Michael, destruiu Grande aquele Michael. jogo, né? Mas também teve uma fatídica expulsão lá do atacante do São Paulo. É. Enfim, e vai ter o Palmeiras, que aí eu também vou querer observar. Palmeiras sempre também. Palmeiras é um rival que, Aham. beleza, ganhou a Libertadores, mas antes de ganhar a Libertadores, já vinha com quase 10 jogos aí É. perdendo para o Flamengo. E se a gente pegar a sequência do Flamengo, né? No domingo, São Paulo. Na quarta, Palmeiras. No Isso. sábado, o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E beleza, o Atlético Paranaense vai estar com o grande Fábio Carille, né? Como comandante. Mas, tipo, Falar em Silvinho, né? Eu pensei que o não, mas o Silvinho iria, Carille, mas. vi no Instagram do Furacão que o Carille vai assumir o time. Pra mim, não é É o incrível, treinador, assim, que. Outro retranqueiro, outro enfim. retranqueiro. Mas pelo menos acho que o Carille, em relação a montar uma defesa, é melhor que o Alberto Valentim. O Alberto Ah, Valentim, não sei o que tá fazendo no futebol, mas enfim. ele tá perdido, né? E Como ele mesmo tá disse. pedindo, como ele mesmo disse. E tipo, o Furacão parece, sei lá, quando joga com o Flamengo vira a chave, os caras têm um gás a mais, é isso que eu percebo nos jogos. E depois tem o Universo da Católica, né? Lá, Fora que é de o casa. time mais difícil, teoricamente, não é o time mais difícil do grupo. Então é uma sequência que tem É São contestável essa Paulo. informação, viu? É contestável essa informação, Tu acha que o. porque o Tadieres, o Tadieres ganhou do Católica, né? O Uhum. Tadieres ganhou do Católica, e aí agora aí o Católica Ganhou ganhou do do Sport Sport Cristal, né? O Cristal. Sport Cristal já está começando a se tornar o saco pancada. Eu acho que o Flamengo demonstra-se, pelo menos em tese, porque o Flamengo já ganhou as 2 primeiras. Uhum, E as 2 últimas rodadas serão no Maracanã. Então, assim, isso vai favorecer muito o uhum. Flamengo. Em tese, né, imaginando-se que o Flamengo vai fazer o dever de casa, os 12 pontos Uhum. imaginários já estão muito próximos. Sim, sim, sim. Mas Mas futebol, é um mas futebol jogo. é isso, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho um jogo que pode ser enjoado pelo fato do Universidade Católica estar pesando o resultado e jogar em casa. Você sabe, Sim. todo A torcida, a torcida. torcida, Vai ser um caldeirão. Então, tem, ó, dois jogos, né? São Paulo e Palmeiras, o jogo do Atlético e o da Universidade Católica que pode ser um jogo perigoso. Então tem uma sequência bem interessante pro clube do Flamengo. São Paulo e vamos Palmeiras. ver. E aí tá essa campanha, assim, eu sou sincero, não é que eu sou viúva de Jorge Jesus, sou muito grato realmente a ele, espero que um dia ele volte a treinar o Flamengo, mas que seja feito de uma maneira correta, entendeu? Já estão querendo fazer campanha aí para assim, não tô falando do jornalista, até Uhum, tenho um certo respeito por ele, o Benjamin Bach, uhum, que é amigo, ele é amigo pessoal do Jorge Jesus, né? Eles eram vizinhos aqui quando o Jorge Jesus morou aqui no Rio de Janeiro. E eles conversam, né? E aí uhum. o Jorge Jesus falou para ele assim que se o Flamengo chamasse ele iria, aí começa, né? Aí começa Ah, a Flamengo, Flamengo Mimimi. aí começa, né? Essa situação para querer criar um ambiente. O Paulo Souza se posicionou em relação a isso na coletiva ontem, disse que não acha isso certo, que isso não é Não, normal e chega até a ser desrespeitoso. Eu concordo plenamente com exatamente. ele, entendeu? Carlos, deixa eu levantar agora um questionamento. O Jorge Jesus, no,
mágico ano de 2019. Transpareceu que a diretoria do Flamengo era profissional. Que eu acho que não, acho que tem um bando de. Exatamente. Acho que a forma que o Jorge ganhou o time, organizou, fez transparecer que não, poxa, a diretoria de Flamengo, a diretoria de esporte, de futebol do Flamengo, os caras são profissionais, são organizados, que não, né? Que o Flamengo hoje parece uma máquina de moer técnicos. Sim. O que aconteceu ali foi muito característico porque Jorge Jesus impôs medidas mediante a diretoria e disse: olha, aqui ninguém entra. Aqui só quem entra são os meus jogadores e a comissão técnica. Então, assim, a gente fala simbolicamente que a diretoria do Flamengo deu a chave do ninho, Uhum, deu a chave do ninho e a fechadura. Sabe, meu amigo? Aqui quem manda é vocês. Então, assim, o Flamengo. O problema maior foi que, assim, Jorge Jesus, dentro do orgulho que ele tem, ele não fez nenhum tipo de intercâmbio, sabe? De troca de tecnologia, enfim, metodologia de treino, análise de adversário. Ele foi embora e levou tudo. Não uhum. houve uma transição. Até nisso, a diretoria do Flamengo é tão amadora. Porque, poxa, o cara respeita, o clube ama ele, etc. Pô, deixa para uma parte da tua comissão aqui, então, pelo menos até a outra chegar e a gente fazer uma transição de uma maneira correta. Não, mano, pegaram a mula, foi embora. E é nesse contexto que eu falo aí para Flamengo Mimi, tipo assim, beleza. Ele tem um carinho pelo Flamengo, ganhou os maiores títulos da carreira dele lá aqui, mas tipo assim, ele ama tanto o Flamengo e quando o Benfica fez a primeira chamada, o cara foi embora. Exatamente. O Flamengo teve agora no final do ano de 2021, estava lá, sem técnico, ele sabia do contexto onde ele estava inserido no Benfica, era só ele chegar no presidente e dizer, ó, eu quero voltar para o Rio, o clube, ninguém aqui está me querendo mais, a torcida está levantou lencinho branco, né, para o Jorge. Pô, ele sabia, então se ele quisesse vir, ele tinha vindo. Tinha vindo. Entendeu? Então, assim, eu não caio mais nessas lábias desses caras, entendeu? Eu acho assim que o Flamengo é maior que tudo. A instituição, independente, Flamengo, Corinthians, Sim, sim. Palmeiras, São Paulo, A é instituição é maior do maior. que qualquer. Porque ela é atemporal, ela sempre vai estar aí, entendeu? E jogadores, técnicos fazem com história dentro de um clube, mas passa, entendeu? Passou. E o Flamengo tá na hora, cara, já tá na hora. E o Paulo Souza está fazendo esse trabalho. Então, assim, eu tô com o cara, não é que eu tô com o Paulo Souza, Uhum. por mim, mas assim, eu estou de maneira muito sóbria e muito calma avaliando o trabalho do cara. O cara tá fazendo uma reformulação de ruptura no Flamengo. Diego Alves já foi afastado, daqui a pouco vai ser negociado. René está no Inter, obrigado, Inter. Parabéns pela contratação, vocês contrataram um craque. Grande, grande René. Grande René. Grande René. O Diego Ribas logo também vai ser negociado. O São Paulo já está com o Rogério Ceni gosta muito do Diego Alves, aí já está para fazer uma proposta. Enfim, garoto sendo inserido dentro do grupo. O João Gomes é titular absoluto desse time hoje. O Lázaro vem fazendo boas atuações, mas eu acho que agora o Paulo Souza, pelo menos nisso, eu acho que ele entendeu que ele, assim, ele é meio científico, sabe? Ele quer fazer muitas experiências. Eu acho isso bacana, mas eu acho que já está na hora de senhor Paulo Souza, se o senhor por acaso assistir nossa live, realmente tente dar realmente um pouco mais de continuidade a a uma determinada escalação. Obviamente que a gente tem que respeitar a questão da fisiologia, né? De minutagem, etc e tal, mas ele vem aos poucos já tentando. Eu acho que ele ouviu. Alguém chegou no ouvido desse cara, ó, tenta manter um pouquinho mais de minutagem em uma determinada escalação. E ele vem fazendo isso e realmente já vem dando um pouquinho mais de efeito. Né? Mas ele já integrou o Lázaro, já entregou o João Gomes, o próprio Hugo, que ele bancou durante o tempo inteiro. Né? O Diego Alves já à disposição. Aquela final lá contra o Fluminense, Diego Alves não tinha lesão nenhuma. E quem jogou foi o Hugo. Então, assim, ele vem fazendo uma reformulação que, em tese, não era nem trabalho dele. Não deveria ser nem trabalho dele. Mas ele tomou pancada. Agora, aos poucos, as coisas aparentemente começam a se ajeitar. Eu espero que o Flamengo comece realmente a engatar uma sequência. É necessário para que haja uma continuidade no trabalho. Porque senão, infelizmente, o futebol brasileiro é isso. A fritura é muito forte, cara. É incrível. E aí, vamos ver o que aguarda, né? Boa, meu amigo. E ontem também.
tivemos a super goleada do Palmeiras contra o grande Independente Petrolero, aquele time que não tem nem escudo no Google, brincadeiras à parte. Tivemos aí, é sério, Tem patrocinador esse time? o grande Eu não prestei atenção, cara. Independente Petrolero. 8-1 Palmeiras, Independente Petrolero ainda deu aquele sustinho, né? Fez um gol logo no começo do primeiro tempo. Esse é meu destaque em relação a esse jogo. O gol que o Palmeiras leva do Independente Petroleiro. Pô, como pode uma coisa dessa, cara? Esse time é muito ruim, mano. A gente não pode nem botar nem culpa na altitude, que o jogo foi no Allianz Parque. Pois é, e foi um belo gol, tá? Foi um belíssimo gol. Mas brincadeiras à parte, né? Destaque aí para os 4 gols do atleta Rafael Navarro. Sim. Teve gol do Rony, teve gol do Veiga, enfim. Um gol antológico do Veiga, realmente. É uma pena, né, que o Veiga é sueco e não possa jogar pela seleção brasileira. Pena isso. Mas aí, destaque de Palmeiras 8 e Independente Petroleiro, além do 8-1, né? Assim, Palmeiras já vem de um tropeço aí Isso, sim, sim. Bom, a na gente já tá. estreia, né? Pronto, perfeito. Vamos fazer aqui a timeline agora do Vamos Palmeiras, né? fazer do mesmo estilo aí que a gente Exatamente. fez com o Flamengo, né? Porque já que a gente Perfeito. acumulou Isso. alguns assuntos. Cara, Palmeiras, vamos lá. Vamos Palmeiras lá. estreou muito bem na Palmeiras estreou, né? Libertadores, né? 4-0 no glorioso Deportivo Táchira. Cara, eu falei para você, né? Eu espero agora que você, não quero que você mude de opinião, mas quero que você reflita. Realmente, você acha que o grupo do Flamengo é mais fácil que o do Palmeiras? Depois desse 8-1, acho que não. Acho que o Mamata, esse Palmeiras é muito bom em sorteio, Palmeiras, Táchira, Independente Petroleiro. Tem o Emelec, que é o time mais enjoadinho aí. que é horrível. O Flamengo meteu várias sapatadas nesse time já. Hein? Então, assim, Good, o grupo Emelec. do Palmeiras. O grupo do Palmeiras é muito fácil. A probabilidade do Palmeiras fechar 100% dessa primeira fase eu acho muito É, alta. Porque, assim, é um saldo de time que. gols já tem um bom saldo de gols, né? São 12 gols em 2 jogos. Então tá com saldo de gol 11. Nossa, De mano. 11, exatamente. Porque o critério, para, por exemplo, imaginemos que Flamengo e Palmeiras ganhem todos os jogos, né? Uma coisa seria muito bacana. Uhum, Mas aí o Palmeiras, mesmo assim, porque eu acho muito difícil o Flamengo conseguir alcançar esse saldo de gol. O uhum, critério de desempate inicial na Conmebol Libertadores é saldo de gol, não é número de uhum, vitórias, né? Se bem que exatamente. tá na mesma coisa. Mas o Palmeiras Sim, começou muito bem a Palmeiras, Libertadores, né? sim. 4-0. E aí criou-se aquela expectativa para a estreia. E eu acho que subestimaram o Ceará. O Ceará é um time, junto com o Fortaleza, eles têm se consolidado cada dia mais dentro do futebol brasileiro. Eu não Ah, tenho, sim, sim. para mim, eu não tenho a menor dúvida, né? E aí perdeu, não consegui assistir o jogo, mas vi os melhores momentos. Assim, o Ceará é um time muito guerreiro, assim, a força que esse time tem, assim, fisicamente, acaba superando a tática. Eu acho isso muito bacana. Isso aí é uma coisa até rara nos times de hoje, assim, que realmente, óbvio, eu gosto de um futebol bem jogado, toque de bola e tal, mas às vezes é tanta teoria que falta raça, sabe? E o time do Ceará consegue mostrar isso muito bem, sabe? Então foi uma vitória muito bacana, assim, muito guerreira, com méritos, na minha opinião. O Ceará venceu aí o primeiro jogo Ceará do do Dorival Brasileirão. Júnior. Dorival Júnior, que para mim, não sei se chega a ser polêmico, mas vou dar minha opinião. Polêmica. Na atualidade aqui, na minha opinião, na atualidade, o melhor técnico brasileiro em atividade se chama Dorival Júnior. Mas Não com o é de Ceni? hoje. Mais que o Ceni. Mas com o O Ceni, Ceni, nossa. mais que o Ceni, assim, porque o Ceni ainda está em construção. Eu falo assim, no geral. Ah, tá. A gente comparar. Óbvio que Pronto. os títulos do. Eu não tenho assim de cabeça os títulos de Dorival, mas Dorival também é um técnico vitorioso, né? Mas eu falo em conceito de jogo e consolidação, Outro. Na minha opinião, o Dorival é um bom técnico. É um bom técnico, sabe? É um cara assim que realmente estuda, não tá dentro, para mim não tá nessa panelinha de Carille, Mano Menezes, esse que foi demitido agora, eu já até esqueci, tô perdido igual a ele. Ah, O o do América, Valentim, né? O Valentim, sim, sim. Valentim, Ney Franco, essa corja toda aí, Nossa. que basicamente só. Antigamente, se a gente pensar em futebol brasileiro, vamos botar aí 7 anos atrás, aquela rodinha de cadeira, sabe?
que todo mundo levanta, aí começa a cantar, e de repente, quando a música para, cada um senta numa cadeira. Era a dança das cadeiras. Sim. Que eu tô no Flamengo, aí eu tô mal hoje, aí eu saio, aí eu já assumo o Grêmio, aí o Renato Portaluppi sai do Grêmio, vai pro Flamengo, aí depois. E fica nessa rodinha, de 3 em 3 anos você pode voltar pro mesmo. Abel Braga é fã de carteirinha De fazer isso. Tá carteirinha. no Inter, tá no Fluminense, tá no Flamengo, tá no Vasco. Então, assim, Vanderlei Luxemburgo, toda essa Nossa. coisa aí, era isso, era essa rodinha. Para mim, na minha opinião, o Jorge Jesus consegue fazer uma revolução nesse sentido. Quando ele vem para cá e ele encontra o marasmo técnico que ele sobrou de uma maneira assim, e isso despertou algo muito forte nos demais clubes, como Uhum. Palmeiras Sim. e como o Atlético. Eles pensaram assim, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente vai ficar muito Vai para ficar muito trás. para trás. Então, hoje, eu acho que hoje o sarrafo está bem maior, a gente tá com mais diversidade, né? Vários técnicos estrangeiros, o trabalho do Vojvoda no Fortaleza, Nossa. que infelizmente está perdendo para o River Plate, né? Já está começando mal essa Libertadores. Mas é isso, eu acho que dentro desse contexto, o- os técnicos brasileiros realmente estão muito abaixo. Eu acho que o Dorival, nesse contexto aí, ele tá mais à frente dos demais, né? E conseguiu uma boa vitória, né, contra o Palmeiras. E aí o Palmeiras vai ontem contra o Deportivo Petroleiro, é isso? Independente e Petroleiro, ó. Ah, Independente Petroleiro. Independente Petroleiro. Eu só penso em petróleo quando eu vejo quando eu falo esse nome desse time. Cara, assim, Pois é. para mim o destaque realmente é como o Palmeiras ainda conseguiu tomar um gol desse time. Terminou o primeiro tempo 1-1, cara. Eu disse, cara, será? Né? O Palmeiras tá tomando pressão desse time, esse Desse time ter. horroroso. E aí, de repente, começou o segundo tempo, aí eu assisti no jogo do Flamengo, e a bolinha, um tique, a cada cinco Tic-tic. minutos era uma bola de tá danado. O que que tá acontecendo? De repente, meu filho, a porteira abriu e foram com tudo. Foi gol atrás de gol, um golaço antológico do Rafael Veiga e o Palmeiras, cara, assim, Palmeiras vai ser um time chato viu, esse ano, Sim. assim, pelo menos para mim que sou torcedor do Flamengo. O Palmeiras está encaixado, o Palmeiras já está com um trabalho bacana. Eu acho que eu vou falar uma frase agora que o próprio Jorge Jesus falou quando saiu do Flamengo. Querendo ou não, isso é uma carga que o campeão carrega quando está bem consolidado. Sim, Flamengo de sim. 2019 para 2020, Jorge Jesus falou. O Flamengo esse ano só perde para ele mesmo. Para mim, o Palmeiras só perde esse ano para ele mesmo. Eu acho Perfeito. que vai ter que os jogadores do Palmeiras, aí eu acho que entra muito técnico, né? Eu acho que o Abel Ferreira é um cara muito bacana nesse trabalho de mental, né? Em relação a como o jogador entrar em campo, a como levar em consideração a importância de cada partida. Mas o Palmeiras realmente vai ter que ter esse trabalho de sempre se manter motivado, porque isso acontece muito no futebol, cara. O cara ganha 1, 2, 3 títulos. Por que que hoje no Flamengo o João Gomes é o que mais corre? Tudo bem, ele é da base, mas a geladeira dele tá vazia. Geladeira de Gabigol, geladeira de Bruno Henrique, Arrascaeta. Arrascaeta não, que é um cara assim que realmente honra muito, vai ser um dos. Daqui uns 10 anos vai ser Os Diego considerado. Alves, Everton Ribeiro, colocaria nessa Eles panelinha. estão. Sim, e aí essa panela é real, cara. Vou falar a verdade, essa panela é real. Aí, não, mano, já foram 3 técnicos, já estavam querendo fritar o quarto. Se não fosse querendo, de certa forma, a pressão da torcida, esses caras estavam até agora aí. Então, assim, é, o Palmeiras realmente vai ter que estar muito concentrado. Primeiro, que é o time a ser batido, né? E dentro da Libertadores, dentro do contexto sul-americano. Mas eu acho que o Abel Ferreira, não sei, né? Já começou mal, mas também primeira rodada é muito cedo para falar alguma coisa. Mas eu acho que o Abel Ferreira tem uma pretensão de ganhar esse Brasileirão. Mas eu acho que aí é aí onde entra a questão do psicológico, né? Dos jogadores se manterem motivados, rodada após rodada. Para mim, realmente, o Palmeiras só perde dizendo para ele mesmo, porque o Flamengo está aí no processo, não sei o que vai acontecer esse ano. A gente pode ou não ganhar, vai depender de muitos fatores, né? E eu acho que o maior adversário, olha só o que eu vou falar, mas é verdade, o maior adversário do Palmeiras esse ano é o Atlético, sem dúvida nenhuma. E a gente já vai falar em seguida Uhum. que o Hulk já se transformou, né? Hulk Nossa esmaga. Senhora. Nossa Senhora.
Salvou meu cartão. Salvou não. Salvou o nosso Cartola, é Ele e verdade. o Caleri, meu amigo, me botaram lá em cima, viu? Cara, eu tirei o Caleri pra colocar o glorioso. O cara não daqui atacante do Botafogo, cara. Eu não acredito que tu fez isso, Sério, não. cara. Eu vi aquelas dicas de... Hum. Não, Porque o eu tenho. glorioso Erisson, que só fez muita raiva. É? Grande Erisson. Não, não, cara, não. Mas vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui o retrospecto do Galo, né? Fazer também a timeline do Clube Atlético Mineiro. O Galo ganhou. Tu tá transmitindo na Não, tela? Não, não. né? Ah, não. Vou transmitir, compartilhar aqui. O Galo começou a Libertadores, né? Ganhando do pai do Corinthians, né? O glorioso Tolima. 2-0 Tolima. Tolima? Ganhou Tolima. Venceu o Inter com autoridade. Cara, 2 gols do Givanildo. E tá perdendo agora pro América Mineiro, né? é Tá perdendo sério agora isso? pro. Tá perdendo pro Coelho Então, aqui, ó. eu não Tô vendo tava aqui, ó. acompanhando isso, cara. Tá perdendo Ah, pro quem Coelho. sabe que a gente faz ao vivo aqui o negócio. Mas aqui é ao vivo, exatamente. Tá perdendo por Coelho. No momento tá gol do grande Felipe Azevedo, ó. Nossa, Felipe e já Azevedo tá no jogou aqui no segundo tempo, Sport. ó. Exatamente. Que é isso, hein? Exatamente. Bota a escalação rapidinho. Escalação do Galo. Pra eu ver. É, o time titular. Titular. Se bem que já saiu o Zarate, já saiu o Vargas, já saiu o Natan, né? Natan. Uhum. Para mim, esse é o ponto fraco do Atlético. Essa zaga do Atlético eu acho muito. É mais nome aí. O Godin, beleza, é um cara que tem história no futebol, mas assim, para mim, ele já tá no, Uhum. ele já tá começando a respirar mais fundo aí. Ele não tá conseguindo aguentar muito bem, não. Aham. Sendo bem sincero, é o ponto fraco do Atlético. Exatamente. Então, aí, falta dos 16 minutos do segundo tempo, tá 1-0. 1-0 Coelho. Olha, eu não vi esse jogo aí contra o Tolima, eu Uhum. não cheguei a ver nada. Uhum. Eu assisti o jogo do Atlético Mineiro Internacional, comentei com você lá no Instagram Uhum. na hora, Uhum. e o Atlético Mineiro foi amplamente superior ao Internacional. No primeiro tempo, assim, o Internacional basicamente não viu a bola. No segundo tempo, algumas substituições, criou algumas chances. O goleiro teve até mais um pouco de trabalho. A disparidade das estatísticas: 15 15 chutes, chutes. chutes Quase a o gol. triplo de chutes. No gol só foi um do Inter. Uhum. Só foi uma bola. O Atlético já conseguiu 5 chutes a gol. O Hulk, assim, o Hulk tá jogando uma bola incrível, assim. Eu fiquei impressionado, que é um cara que já tem uma certa idade, acho que 34 anos, se eu não me engano. E ele tá, assim, ele parece que ele tá no auge da forma física dele. Negócio inacreditável. O primeiro gol, não sei se você viu o primeiro gol, a, 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 a calma que ele teve na frente de um goleiro, eu acho que nem o Gabigol tem, cara. Gabigol às vezes perde uns gols assim que eu fico olhando, cara, como esse cara conseguiu perder esse gol? Se Gabigol fizesse ao menos 50% dos gols que ele perde, Uhum. ele era artilheiro de ele era artilheiro de todos os campeonatos. Ah, sem dúvida. Mas o Hulk, o gol, cara, ele de frente pro goleiro, o goleiro cresce na frente dele, ele mata a bola, espera o goleiro cair e aí ele manda por baixo, Manda por baixo. golaço. E aí o segundo, cara, para fechar a conta, eu acho que ele assistiu alguns jogos meus aqui no FIFA. Olha, quem me encontrar aí, ó, pelo FIFA, é de Carlos 9408, Olha aí. não saia com seu goleiro, não. Que se sair, é caixa. Já sou um pouco especialista nessa jogada. Se eu sentir o mínimo de saída do goleiro, eu já mando por cima, é golaço. Quem acompanha meu Instagram vê que eu posto direto. Perfeito. E assim, foi um golaço do Hulk. Que golaço, cara. Ele foi para cima do zagueiro, deixou o cara lá sem pai, sem mãe. O cara, coitado, pô, o cara tem filho, tem Daniel. esposa, né? O cara ficou perdido, pô. O Hulk deu 2 pedaladas, passou por ele, meteu um golaço assim. O Atlético Mineiro começa muito bem. Fica difícil para mim avaliar o trabalho do Turco Mohamed, porque para mim ele não ele está sendo muito inteligente, coisa que ou ele está sendo muito inteligente, ou eu vou também fazer um contraponto aí, ou ele também pode estar dando um meio de Renato Gaúcho. A gente não, eu sou sincero, não tem como saber, Time já porque pronto, já com a o forma time está de. pronto, entendeu? Os jogadores já conhecem o esquema, ele não está mexendo muita coisa, ele com certeza ele é um técnico e tem um conhecimento de futebol, a gente não sabe. Isso é bom e também é ruim. Por quê? Vocês lembram que quando o Renato Gaúcho assumiu o Flamengo, né?
Uhum. O Flamengo engatou aí uma sequência goleando todo mundo. Peraí que tá passando um carro aqui com som Uhum. alto. O Flamengo começou a engatar 5x0, aquele 5x0, 5x1, na verdade, né? Então, Contra o São Paulo. meteu 3 gols seis no ABC, Copa do Brasil, goleou Copa do todo Brasil, mundo. que no jogo de volta ninguém foi. Não O foi time ninguém, mano. reserva. Foi. Meteu um time sub-20, enfim, ó, pra você ver a seriedade dos caras. Uhum. Porque aí, o que foi que ele fez? Ele pegou um time pronto do trabalho do Acho que nem o Rogério. Renato veio no jogo aqui em Natal. Não, ele não veio. Nem veio. Ele mandou a comissão, o auxiliar dele. Uhum. Só vai lá, eu já ganhei mesmo. Vou tomar uma cerveja na praia. Assim, essa é a verdade. Isso é Renato Gaúcho, cara. Esse é Ele foi contra. Portaluppi. Horas antes dele ser contratado, ele tava jogando futebol na praia, cara. Ele tava a foto da assinatura do contrato, ele tava de chinelo, bermuda, com o pé cheio de areia. E isso para um clube que diz que quer ser o maior clube das Américas, ou o maior clube fora da Europa, isso é ridículo. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o Renato, ele pega um time com um trabalho, ele não pegou terra arrasada de forma nenhuma. O Rogério Ceni tinha um trabalho, tinha um conceito tático de solidez defensiva e tudo mais, enfim. E aí, mas tem uma hora que a temporada começa a se fechar e você começa a enfrentar realmente as melhores equipes. É nessa hora que você precisa de um técnico e de uma comissão técnica que realmente consiga fazer análise de estudo, identificar as fraquezas, os pontos fortes do adversário, enfim. Se você não tiver um bom técnico, que foi o que aconteceu com a gente, você vai sofrer. Foi o que aconteceu na final. Aquele primeiro gol, não canso de dizer, aquele primeiro gol ali do Palmeiras aquilo é um Uhum. dedo claro do senhor Abel Ferreira. Aquilo foi ele ali. Ele disse: olha, espere fulano querer fazer a marcação individual, Felipe vai sair, ou algum zagueiro vai sair, o espaço vai abrir, você lança E e o cara você vai entrar no lança. buraco. Isso, assim, não precisa nem No entender começo muito de do jogo, futebol. né? E tu tá entendendo que Uhum. realmente foi uma coisa estudada? Uhum. Então, Exatamente. o Tuco Mohamed, eu não sei se alguém realmente acompanha um pouco mais o Atlético. Eu tenho amigos atleticanos, do meu trabalho, inclusive, que falam também basicamente muito parecido. Que o time não mudou a forma de jogar. O time realmente é como se o time não tivesse parado, sabe? Mas com Cuca. É como se é como se o time realmente não tivesse a temporada de 2021 para 2022 não tivesse acabado, eles tivessem continuado Uhum. na mesma pegada. Então Mas é. vamos ver. Agora a verdade tem que ser dita. Começaram muito bem e jogando muita bola. Isso é um fato. Vai ser, para mim, já vou me antecipar aqui, o título do brasileiro, a priori, nesse momento, fica entre Atlético e Palmeiras, Flamengo podendo entrar aí. Não vejo nenhum outro clube. Pode acontecer uma reviravolta, não sei, o São Paulo pode encaixar de vez, mas não tem Uhum. elenco. Enfim, porque liga é isso, cara. Liga tem que ter elenco. Se não tiver elenco, tem uma hora que a temporada vai lhe matar. E principalmente se não tem Copa, né? Exatamente. Que basicamente acho que uma semana antes da Copa começar que o Campeonato Brasileiro vai acabar. Ou Vai seja, acabar. se o seu Flamengo se prepare, que vai perder jogador, talvez, não sei. Mas é isso. Não sei realmente o que esperar do senhor Atlético. Vamos ver o que vai acontecer. Já está perdendo aí para o América Mineiro, para você ver que clássico é clássico, né? Mas tem jogo ainda. Tem jogo. Exatamente. Muito bom. Comentar rapidinho o glorioso São Paulo. Sim, acho que Rapidinho, é válido. São Paulo 4, Atlético Paranaense 0, né? O jogo que demitiu o Alberto Gato Valentim e um show do Ronatas Caleri. Hat-trick. um adendo aí É, ao pois não. mais um dado interessante do Valentim. Para quem eu vi essa informação com o nosso ilustre Mauro César, né? Uhum. Que ele fala que acho que foram 25 partidas do Valentim ao comando do Atlético e apenas 6 vitórias. Pois é. Então, realmente, eu concordo plenamente com as palavras que ele disse, né?
a gente já até falou aqui no começo, ele foi dar a justificativa dele, ele disse que ele está perdido. Eu gostei pelo menos da A sinceridade do cara. seriedade dele. Estou perdido, não sei o que eu estou fazendo aqui, está todo mundo perdido. Então é isso. Porque, cara, eu encaro o Atlético Paranaense hoje, dentro do cenário do futebol brasileiro hoje, como uma referência. Em termos de gestão, Eu acho até, né? exatamente, em termos de gestão de futebol e entender tudo isso. Porque você tem que considerar, né, você tá aí no sudeste do país, está mais próximo disso. Eu já conversei com colegas paranaenses. O Atlético Paranaense não é a maior torcida do Paraná. Realmente a galera vai torcer os times paulistas, mais próximo. Então é um time de uma cidade, um time de um estado. Beleza, gigante para a história dentro do Paraná, mas hoje pode ser polêmica, como podem me criticar aqui, mas hoje, poxa, seria leviandade dizer o Atlético Paranaense hoje é maior que Botafogo, maior que Vasco, que são times que se apequenaram. O Atlético tem um estádio próprio, o Atlético tem um interessantíssimo, organizadíssimo clube, plano de sócio-torcedor, e o Atlético pega jogadores promissores, jogadores jovens, e eu não sei. E tem caras que só jogam com a camisa do Atlético, né? Pablo, Léo Pereira, poder citar mais alguns, Marcelo Cirino, enfim. E quando os caras contrataram o Alberto Valentim, poxa, esse cara mesmo tem mesmo um perfil para o Atlético, que, poxa, se a gente analisar o Atlético nas últimas, sei lá, 3, 4 temporadas, de bicampeão de Copa Sul-Americana, bicampeão de Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil, fazendo jogos duríssimos contra Campeão da Flamengo, campeão da Recopa, né? campeão Aliás, não, da Sul-Americana, né? Você falou, Sul-Americana, ganhou me confundi Sul-Americana, aqui. ganhou Copa Sul-Americana 2 vezes. É, enfim, contrataram o Valentim, cara, o Valentim, e deu do que deu, né? É um É o que técnico fraco, de ideias reativas, nem montar defesa direto sabe montar, então, esse 4-0 aí só veio ladeira abaixo, só né? Então o cara tava completamente perdido. o Atlético, realmente, eu concordo com o que você falou, realmente, o Atlético não é de hoje, que demonstra-se ser um clube que tem uma gestão muito bem ciente de onde está e de onde pode chegar. Só que eu acho que aí nesse contexto é onde está o grande problema, cara. Falta ainda muita profissionalização nos departamentos de futebol desses clubes. Porque, assim, o Flamengo é o meu ponto Uhum. referencial, o time que eu mais acompanho, mas a reestruturação do Flamengo começou lá na época do Eduardo Bandeira de Melo, né? Enfim, mas até mesmo a partir de 2016, quando o Flamengo começa a atingir um faturamento superior a 500 milhões, que dentro da realidade brasileira é um faturamento muito superior aos demais, que ficam entre em torno de 100 a 200 milhões, mesmo ali o Flamengo já começava a demonstrar que teria capacidade, por exemplo, de lutar por coisas maiores. Mas o departamento, a gente só conseguiu alcançar isso 3 anos depois, com uma nova gestão, dando um tiro no escuro, assim, extraordinário. Né? Mas basicamente você vê que os departamentos de futebol dos times, eles erram muito, porque falta muito conhecimento real e profissionalização do que é realmente o conhecimento desse departamento. Então, poxa, um time organizado como o Atlético Paranaense, vencedor, você falou, bicampeão aí de Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, e Eliminou o lá, Flamengo já umas 2 vezes, não tô enganado. o Mas Renato jogos Gaúcho conseguiu, duríssimos com o Flamengo, exatamente. Renato Gaúcho conseguiu perder para o Atlético, Valentim. Mas aí Do eu Valentim, falei, exatamente. mas ali eu acho que não é nem muito o Valentim. Ali foi mais realmente o Valentim tinha acabado de assumir o Atlético Uhum. ali, né? Foi Foi mais mais a assim, bagunça do o time já Flamengo estava do que mais mérito dele. encaixado, né? A bagunça que o Flamengo estava. Uhum. Mas realmente, contratar o Valentim só demonstra que o departamento de futebol não tem conhecimento. Porque, poxa, o Atlético Paranaense, realmente, em termos de história, não chega perto do Botafogo, de um Vasco da Gama. Não chega perto. Talvez não chega perto nem da Portuguesa Santista. Que, salve Uhum. um,
Um Sim, subiu salve pra aí, Série A subiu para a Série A Paulista. Eu acompanhei muito o Instagram da Lusa. do, daquele repórter, o Flavinho, Flávio Gomes. Flávio Gomes, que é um torcedor assíduo da Portuguesa, né? E muito bacana, parabéns à Portuguesa. É um clube que merece muita admiração, uma das camisas mais bonitas do Hum. futebol, na minha opinião. Galera, se você quer um tour do Carlos Eduardo no Canidé, coloca aí no comentário. Hashtag Edu no Canidé. Rapaz, eu iria mesmo, na moral. Já tá na hora de eu começar aqui, eu já me estabilizei mais aqui, Aham. tá na hora de eu começar a visitar mais os Os estádios aqui, estádios. ou até visitar o Rio de Janeiro, fica mais ou menos umas 6 horas daqui, já fica Perfeito. mais fácil. Mas retomando aqui o pensamento, né? O Atlético errou muito na contratação do Valentim. E aí entramos no São Paulo que não é de hoje, já vem alguns episódios que eu falo do São Paulo. O Rogério Ceni realmente começa a dar uma cara. A final, a final do Paulista, eu sempre vou falar isso aqui. Para mim, campeão paulista ou campeão carioca não são parâmetros para nada em relação à temporada. Absolutamente nada. Ali é um laboratório para É testar uma time. pré-temporada. É uma O pré-temporada. próprio Eu sei, Atlético sempre jogou o Paranaense na parte ali dos times pequenos com o Sub-23. eu Colocava o sei que, time titular já no mata-mata. sim. Eu sei que em São Paulo é um pouco mais diferente essa questão, porque, na minha opinião, o Campeonato Paulista, dentre todos os estaduais, em termos de nível e de competitividade, É o mais interessante. é o mais interessante. Os times do interior aqui de São Paulo são times difíceis de se jogar, enfim, o próprio Bragantino, enfim, Mirassol e por aí vai. Então, assim, é um campeonato um pouco mais diferente, que a rivalidade é uma coisa levada mais em Uhum. conta. E aí chegou, aí a final se repetiu, né, em relação ao ano anterior, São Paulo poderia ser bicampeão, um time que já vem há muito tempo sem ganhar nada em termos de expressão, né? Então, assim, o São Paulo me surpreendeu no segundo jogo, assim, a garotada sentiu muita pressão, entendeu? Naquele começo avassalador, na minha opinião, o Abel Ferreira, mais uma vez em finais, consegue surpreender. Ele surpreendeu o Rogério. Eu acho que o Uhum. Rogério não esperava aquela avalanche, aquela pressão Aquela alucinante nos intensidade primeiros. no começo. Uhum. Exato, nos 30, eu acho que ele, como todo mundo imaginava, né? O conceito principal do Abel não é a questão ofensiva, é mais a solidez defensiva. E aí ele monta um Arapuca e consegue destruir a vantagem em 30 minutos. Então, assim, mas de qualquer forma, na minha opinião, não tira o mérito do trabalho do São Paulo, na campanha que o São Paulo fez ali no Paulista. E, na minha opinião, chega aí no Campeonato Brasileiro. É o que basicamente ele vai lutar. Eu sei que o São Paulo está na Sul-Americana, né? Mas eu Uhum. não acho, não vejo assim, o São Paulo vai com tudo na Sul-Americana. Para mim, o Rogério esse ano vai fazer um trabalho que já está alinhado com a diretoria, por isso que eu acho que o São Paulo tem uma perspectiva interessante. Talvez, muito possivelmente, o São Paulo passe mais uma vez um ano em branco, mas tem um projeto ali. Tem um projeto de reestruturação, utilizando a base, o Rogério que tem muita identificação com o próprio Uhum. clube. Então, assim, esse ano o Rogério quer consolidar o seu estilo de jogo dentro do São Paulo. Acho que a torcida está alinhada em relação a isso e aos poucos o time realmente começa a demonstrar um futebol mais bacana. E tem nomes interessantes, coisas assim. Pode falar que não, mas você ter um atacante goleador no seu time faz uma diferença gigantesca, cara. O Calheri e parece que o Calheri nasceu para jogar no São Paulo, né? É incrível, assim, é incrível. Um argentino que, pô, depois ele teve aquela primeira passagem muito Uhum. bacana pelo São Paulo, né? Foi pro Saiu, futebol espanhol. aí depois foi pro Boca Júnior, teve algumas boas Uhum. situações, mas depois apagou e agora volta e realmente começa a readquirir uma forma física, técnica bem bacana. E dentro desse contexto aí, desse jogo do Rogério, ele caiu como uma luva. Vem fazendo gols atrás de gols. E, poxa, me deu 20, quase 30 pontos no ponto do Cartola. Então, assim, Verdade. muito bacana, assim. Vamos observar, né, o trabalho do São Paulo esse ano. Mas eu acho que o São Paulo esse ano não vai acontecer o que aconteceu ano passado. Não vai lutar para cair, mas também não vai Briga ali ser aquela. pela vaguinha Libertadores, né? Eu acho que ele vai ficar entre sexto, aí às vezes vai entrar no G4, aí vai cair, vamos ver. Mas eu acho que o São Paulo não cai para aquela segunda tabela do décimo para
Uhum. para baixo. Acho que vai fazer uma São Paulo vai fazer uma campanha mais estável esse ano. Perfeito. É isso aí, galera. Fechando a Futebol nosso sul-americano, né? tópico futebol sul-americano. Fechando aqui esse nosso resumo aí de Brasileirão and Libertadores. Vamos agora Eita, aqui, meu amigo. meu coração tá, Agora que o negócio fica sério, ó. meu coração Cadê, ó? tá, Deixa eu tá meio sair. difícil, viu? Para esse. Aqui, Nós vamos falar sobre isso aí. como vocês sabem, né, galera? Nosso podcast ele não é nada clubista, né? Estou aqui. Eu vou começar, né? Eu tenho que começar esse cara aqui, ó. Antes desse cara aqui, ó. Ah, esse aí. Esse daqui. Eu vou começar com esse cara aqui. Eu vi o glorioso Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports, falando na transmissão, também repercutido nas redes sociais. Ele falou que o Luka Modric, aos 36 anos, estava em sua melhor temporada, até melhor que a temporada que ele foi bola de ouro, né? Que foi a temporada de 2018. O passe que o cara dá pro Rodrigo, porque, vamos lá, vou fazer um breve resumo aqui, né? Primeiro jogo em Stamford Bridge, em Londres, o Real foi largamente Ampla, superior, amplamente superior. superior, 3-1. E no jogo do Bernabéu, por algum momento até recebi a mensagem sua, parecia que a vaca ia pro brejo. Eu, Parecia que tá, a vaca ia pro eu, brejo. eu cheguei ia brincar com o Vitor e disse assim: o Real tá flamengando, Tá mano. Não é flamengando, possível. era o modo banana. A esse cara aqui dá um passe fenomenal. E esse garoto aqui, que tá jogando muita bola, ele e o Vini Júnior nós vamos destacar ainda mais também. Coloca o Real no jogo, coloca o Real na prorrogação. E aí, meu amigo, coração, a camisa, a tradição, a torcida, tudo isso pesa e o Real está de volta a mais uma semifinal de Champions League. Méritos pro Chelsea, mas, poxa, essa camisa tem história, essa camisa tem peso e, nossa, Vini e o Benzema, né? Mais um gol desse cara aqui, Fora de série, viu? fora de série. E Fora aí, de Edu, série. que falar de Modric, que falar de Vini Júnior, que falar de Benzema, que falar desse Real Madrid, que deu um susto, mas no final saiu classificado. Cara, o Real Madrid está proporcionando a nós, amantes de futebol, assim, um dos maiores Champions League da história. Assim. Os jogos do Real Madrid, eles, pô, faz você ir do céu ao inferno. Um negócio assim, inacreditável, pô. Quanto o PSG, mano, eu dei um grito aqui que minha esposa, cala a boca, você tá um menino. Sério. A última palavra aqui em casa é a minha, tá? Tipo assim, ela vai lavar, não sei o que, tá certo. Aqui é. Aqui em casa Mas, também. cara, lá no. Aquele jogo contra o PSG, mano, que você é louco. Eu fiquei com o coração batendo forte. Eu sou um torcedor do Real Madrid. Não é de hoje. E aí, cara, a gente vem. Eu me lembro dos palpites que a gente falou. Eu me lembro que eu falei que no primeiro jogo o Chelsea ganharia do Real de 1-0, né? Uhum, E no segundo jogo a gente conseguiria fazer 2-1. Para mim já seria um cenário de muita emoção, uhum. mas eu acho que eles conseguiram superar Mas todas foi as muito mais. expectativas. Foram assim, o Real Madrid vai lá, faz 3-1, Benzema hat-trick, mais um, né? Acabou com o jogo, etc e tal. Eu sou sincero, eu fui para esse segundo jogo, eu disse, não, Real Madrid, pô, Santiago Bernabéu, torcida lá, né, estado lotado, jogando em casa, com uma vantagem dessa, pô, vai ser bacana. Acho que pode ser um empate, pode ser 1-0. Eu estava trabalhando, não consegui pegar o Uhum, começo do jogo, de repente começa 1-0 para o Chelsea. Eu disse, não, beleza. Quando chegou 2-0 aqui no aplicativo, uhum. não vou dizer o nome, porque não nos Não nos patrocina, patrocina. mas é um aplicativo aí muito utilizado. Uhum. Quando apareceu 2-0, eu disse, cara, eu preciso ver esse jogo, eu tô começando a ficar nervoso. Começando a ficar nervoso. Aí vim para casa, né? Deu o horário do trabalho.
Vim pra cá 3-0. Eu disse, cara, inacreditável, assim. Cara, eu sentei no sofá, comecei, eu disse, não é possível. Aí foi na hora que eu mandei pra você, eu disse, o Real tá flamengando. Flamengo. E aí, meu caro craque Vitor, eu vou falar, mas eu vou falar para o pessoal que assistir aqui o que eu falei pro Vitor. Na minha opinião, o senhor aí, ó, Os Lucas caras que... Modric, depois de Zinedine Zidane, David Beckham, para mim é o maior meio-campista, o meio-atacante que o futebol tá presencia atualmente. Que negócio extraordinário. O passe que esse cara deu, ele já tinha dado um passe no jogo contra o PSG, que PSG. eu falei, ó, são pouquíssimos no mundo. Acho que dá para contar aqui no dedo, pouquíssimos até da história do futebol que conseguem visualizar e executar com a perfeição aquele passe para o Benzema contra o PSG. E Sim. esse aí foi uma coisa assim que, quando eu vi aquilo, eu fiquei, não. Eu fiquei de boca aberta. Eu disse, não, sério, cara. Como é que ele Beleza. conseguiu? É um passe assim que até no videogame é muito difícil você conseguir fazer aquilo. E ele conseguiu, cara, dar um passe pro garoto Rodrigo, que Rodriguinho. entrou com estrela, e mais uma vez eu dei um grito aqui, minha esposa mandou me calar. Mas eu sou assim, cara, é muito difícil futebol para mim, assistir futebol em casa, mas Uhum. enfim. E aí, fomos para a prorrogação, aquela tensão, meu coração batendo forte. É, e os dois times, né? Tudo bom, sabe? Que prorrogação já não tem técnica, é mais raça, a No, perna fin, no, no pesa. final do jogo já O Real estavam já terminou com o estavam Carvajal de zagueiro. já ali, cara, chega um momento que a perna não responde mais, né? Uhum. Mas aí é onde Exatamente. entra, aí mais uma vez eu falo, Passe do Vini foi. Na Europa, a camisa pesa. E aí a juventude do Vini, um menino novo, foi para a prorrogação ainda com gás. Aquele passo que ele dá ali, naquele momento, numa prorrogação, é muito difícil, O cara. A segundo tempo do Vini perfeição. foi muito bom. O Vini ele não fez um bom primeiro tempo, realmente. Depois eu vi o compacto. Uhum. Mas no segundo tempo, e a prorrogação dele, até ele ser substituído, Uhum. ovacionado pela torcida do Real, já conquistou. Um menino assim Uhum. que, poxa, tem um futuraço, né, dentro da história do, Uhum. do, do Real Madrid. Já Exatamente. tá para renovar contrato aí. Ele E cruza, o na Rudiger cabeça, patina, o Benzema aparece sozinho na pequena área. golaço, de cabeça, Golaço. assim. Mas o Benzema não é à toa que tem que apontar para ele e agradecer, cara, porque o gol ali foi mais, na minha opinião, foi mais do Vini do que do Benzema, porque ele botou a bola assim, parece que Uhum. ele levou com a mão, mano, na cabeça do homem. Até eu aqui, ó, com meus 90 quilos, consegui fazer aquele gol. Tô brincando, né? Realmente né, não é tão simples assim. Uhum. Mas realmente, aí mais uma vez eu vou lá, dou um grito aqui dentro de casa. Não dá, mano, não tem condições. Quando ele fez aquele gol ali, eu disse, pô, tamo na semi. Nossa, Mas aí vou parafrasear aqui o polêmico Thanos, perdão. Thanos da Marvel. Me chamaram de demente e o que eu previ aconteceu. Aconteceu. Tá Real Madrid e Manchester City na semifinal. Aí como é que eu fico agora? Como é que eu fico agora? Vamos entrar agora no próximo jogo, né? Ou se você Vamos, teve vamos, vamos, mas antes de falar de City e Atlético de Madrid, né, o jogo que acabou foi hoje à tarde, eu tenho que fazer a menção rosa desse cara aqui, né? Sim, sim, Tenho que sim. fazer, ó, não desse cara, né? Desse time aqui, do grande Vídea Real. Vídea Real despachando o todo-poderoso Bayern de Munique. O que é que o Noé tá fazendo ainda ali? Agora a bola já tinha entrado, cara. Ele tá Cara, tentando defender o quê, hein? cara, se você tá lá, a gente é acostumado, né, ao cenário. Temos dois times espanhóis, né? Dois espanhóis, dois ingleses, né? Dois para os dois ingleses. Para dois A ingleses. disputa fica entre eles. Isso pode rolar uma final espanhola, pode formar uma final inglesa, sim. E nossa, o Vídea Real volta, né, a disputar uma semifinal, acho que desde a temporada 2002, deixa eu comparar aqui, volta a disputar uma semifinal de Liga dos Campeões e não foi o time que se acovardou, né, no jogo de ida.
Jogou. Jogou contra o Bayern. Não foi aquele time que ficou embaixo da casinha. O destaque para fazer do Vila Real, o time do grande Julian. Não, não, Nagelsmann é o técnico do Bayern. O técnico do Vila Real é o Unai Emery, que foi chutado do Paris Saint-Germain. Sim, para você ver como o mundo não gira, ele capota, né? Unai Emery, aham. Cara, assim, eu não consegui acompanhar, até porque os jogos eles eram Uhum. Simultâneos. simultâneos, né? E aí, realmente, me desculpe, eu tinha que assistir o Real Madrid. Uhum. Não conseguiria realmente ver outro jogo. Mas, assim, o que o Villarreal conseguiu fazer, eliminou a Juventus e Sim. eliminou o Bayern de O Bayern de Munique. Munique. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Isso é uma campanha, assim, para ficar guardada na história do clube, independente se vai ganhar ou não, que muito provavelmente não vai ganhar. Mas não sei, né? Ele já eliminou o Bayern. Você lembra que eu falei aqui que ia ser Sim. goleada, que aqui ele não ia tentar não perder de Não pouco? perder de pouco, exatamente. E tá aí, ó. Futebol é o que eu falo. Futebol é o melhor esporte do mundo. Foi o que eu coloquei no meu Instagram em relação a esse resultado. Não tinha nem o que dizer. Inacreditável. Futebol é o melhor esporte do mundo. Cara, como é que pode o poderoso Bayern de Munique em casa quase não perde jogos em casa, basicamente. Numa temporada, acho que tem temporadas aí que nem perde em casa. Uhum. No máximo empata. Né? E isso jogando a Bundesliga inteira. E aí tá aí. Conseguiu perder para o. Vamos ser sinceros. Não é um time fraquíssimo, mas não tem. Assim, ele é o patinho feio desse Sim. quarteto aí. Não tem condições de dizer que não. Tudo bem, é o atual campeão da Europa League, mas a gente sabe que o nível da Europa League é bem menor. Uhum. Inclusive, um salve ao meu Braga, sou torcedor do Braga em Portugal. E o Braga aí já vai jogar amanhã o segundo jogo contra o Rangers. Ganhamos o primeiro jogo de 1-0 em Uhum. casa. E aí, Deus queira que passemos. Não sei se vai ser o Barça, talvez peguemos o Barça, não sei. Tomara Sim. que não, deixa o Barça para a final. Mas vamos chegar na final, porque final é isso, né? Aquela pode dar certo ou não. O mais fraco É pode ganhar, um já jogo tá único, é lá, verdade, é verdade. jogo único. Mas tá aí um grande salve para o Villarreal. Inacreditável que o Bayern Munique conseguiu fazer. Mas futebol é a caixinha de surpresa, né? Normalmente nos outros esportes, o soberano, o superior consegue realmente mostrar sua maior força, né? Mas no futebol, vez ou outra acontece, não com tanta distância, até vez ou outra você vai conseguir encontrar uma zebra aí conseguindo eliminar um grande, vimos aí a Macedônia do Norte Eduardo, e tá aí. só corrigir, né? O Braga, se passar, vai pegar o vencedor de Atalanta e Red Bull Leipzig. Ou seja, pode pegar o Bragantino aí nas semifinal da Liga Europa. Ah, O O Barcelona tá na outra chave, né? Vai pegar o Eintracht Frankfurt ou com Lyon com a e bola que o West Barça Ham. tá jogando, o Barça vai para final. Não é possível. A bola que o Barça tá Uhum. jogando, o negócio parece Jorge Jesus, cara. Sério? Eu assisti o jogo do Barça domingo contra o Aham. Levante. Nossa senhora. Futebol bonito e toque de bola, assim, é uma tipo uma versão guardada, bem guardada as devidas proporções, né, o Barcelona lá do Guardiola, mas é tipo um 2.0, porque o Guardiola naquela época era um toque de bola Uhum. para lá e para cá. Esse não, ele é mais objetivo, mas muito bonito. Para Uhum. mim, o Barça vai para a final da Europa League. Se Pode ter Deus um Braga quiser, e Barcelona, assim. Braga e Barcelona, isso já é história, né? Do saudosíssimo Carlos Carvalhal. É. Gostaria muito na época, era a minha melhor opção em relação ao Paulo Souza, Uhum. dentre os que estavam sendo sugeridos, o Uhum. Carlos Carvalhal era a melhor opção que eu Uhum. tinha, mas veio o Paulo Souza e é isso. Perfeito. Mas vamos lá, Vamos lá. vamos ver Então, aí o que é que vai acontecer. o Vídeo Real já está fazendo história. Achei, Sim, eu vi no pessoal da TNT falando que se a população da cidade caberia dentro do estádio do 50 Bayern de mil, né? Munique. Todo mundo sobrava espaço. Ai, futebol é lindo, futebol é Futebol é maravilhoso, cara. maravilhoso.
Ah, também deve fazer um breve comentário para esse cara aqui, ó. Jogou muita O bola hoje, hein? Liverpool passou pelo Benfica, Firmino voltando a fazer gol, voltando a ter minutos, né? Já tinha entrado no fim de semana, naquele incrível 2-2 que a gente até assistiu e comentou, né? Comentamos no Instagram entre Liverpool e City. E o Liverpool chegando aí também a sua aí, a semifinal. Primeiro jogo do Liverpool, Será ainda o esse mês, né? O Anfield, primeiro jogo. esse dia 27. Em Anfield, dia 27. E no El Madrigal, o jogo da volta. Ah, já o Real Madrid, né? Vai jogar no Etihad, no dia 26, na terça-feira. Jogo de volta no Santiago Bernabéu. Que você poder, não sei se você acompanhou Liverpool e Benfica. Não, eu acompanhei o Manchester City Aham. e, Mas foi um e três a a. três bem interessante. Eu acompanhei o Manchester City e o ônibus Simeone. do Simeone. Você viu lá a publicação que eu coloquei? Realmente. Aham. Então, Assim, vamos falar de alguma dentro não, do não, Liverpool? não foi. Não, o jogo, eu não consegui acompanhar muito bem o jogo do Liverpool, mas assim, vale também uma saudação ao Benfica, né? Que, poxa, dentro do estádio do Liverpool conseguir ainda fazer 3 gols. Se conseguisse ter feito um jogo um pouco mais digno lá em casa, na casa deles, poxa, teria dado mais um trabalho. Uhum. O que fica claro para mim aí é que, sim, os pequenos nessas fases decisivas, realmente, eles dão muito trabalho para o time grande. Porque, normalmente, se você vai botar um Liverpool e Benfica numa primeira fase, é goleada. Uhum. Só que aí, quando vem a questão de mata-mata, quarta de final, realmente parece que Diferente. o psicológico mexe muito, sabe? Porque é o que eu falo. O grande entra com a obrigação de mostrar que ele é o melhor. E o pequeno não. Pô, o Villarreal ele foi jogar contra um Bayern. É tipo a parada da Macedônia do Norte contra a Uhum. Itália. O que a gente já conseguiu fazer já está na história. Então, óbvio, vamos jogar, vamos com raça, mas também não vamos com aquela tensão. Quem fica com a atenção maior são os jogadores do outro clube. Então, realmente, assim, já fica claro para mim que realmente a Europa, o Uhum. nível de futebol da Europa tá muito distante do nosso, assim, em termos de América do Sul, enfim, Uhum. até América do Norte. Eles jogam um futebol muito diferente, né, de altíssimo nível. Uhum. Então, Liverpool chega e aí não vou me antecipar agora, Deixa os mas palpites para a semana de véspera. mas assim, tá acontecendo uma rivalidade assim, que não tem uma rivalidade certamente histórica, mas que de uns anos para cá, mediante a polarização na Inglaterra, o clássico entre Liverpool e Manchester City, né, que nos proporcionou, mais uma vez, aos amantes de futebol, duas partidas, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno da Premier League, duas partidas assim extraordinárias assim. Eu achei muito bacana no final do jogo agora domingo, o final do jogo aí o Klopp, o Guardiola encontra o Klopp, ele sabe aquela aperto de mão, tipo assim, cara, obrigado, velho. Você realmente, os dois assim, são os dois maiores técnicos do mundo na atualidade, na minha Uhum. opinião. Tem os melhores times, estão jogando o melhor futebol. Eu já tô meio que soltando um spoiler do que eu Uhum. acho que vai acontecer. Apesar de que minha torcida, cara, vai ficar difícil nessa semifinal, principalmente em relação ao Manchester City. Só esclarecendo pra galera, assim, eu sou Exercício na torcedor, Inglaterra. sou torcedor do Real Madrid, mas também sou apaixonado, muito principalmente depois que o Pep Guardiola assumiu o Manchester City. O futebol que o Manchester City joga assim, parece que é tudo que eu já sonhei em termos de futebol. É muito bonito, cara. O que o Kevin De Bruyne joga, De o que Bruninho aquele. tá jogando muito. Mano, assim, ele é muito bom, ele é muito fora da curva, ele é um dos maiores jogadores da história do futebol. E vale também um salve para o senhor Mahrez, que é de uma Ele seleção Marrez. bem. Qual é a seleção dele? É uma seleção bem fora da. Marrez é marroquino? Se eu não me engano, não Deixa tenho eu certeza. pesquisar aqui. O Mahrez, cara, é um cara assim que não tem muito holofote, né? Mas joga muita bola aquele cara. Nunca, assim,
O Gabi Jesus fez o gol Que lá, né? dias. É. Fez o gol do 2-1 na Premier League. Eu falei que eu nunca tinha criticado ele, mas para mim quem deveria ter jogado ali era o Mahrez. Mahrez é ele para mim dentro daquele jogo ali estratégico do City, o Mahrez e o De Bruyne, assim, eles são a chave, sabe? Daquele Manchester City. Óbvio que tem toda uma construção dos jogadores, mas para mim são os fora da curva. E o De Bruyne, Ele é que argelino. a Argelina, isso eu Argelino. sabia que o Por De isso que eu coloquei Bruyne a Argélia nas seleções mais fortes da atual africana. Não foi uma Copa, mas tem um bom time. é, De Bruyne é muito, De Bruyne é sacanagem que De tá jogando De Bruninho Bruyne, joga, velho. realmente assim. Então, foram jogos muito, muito bacanas de se assistir, assim, emocionantes, né? Assim, as quartas de final da Champions League, assim, para quem é amante de futebol como eu, como o Vitor, craque Vitor, assim, a gente se deleita realmente assistindo jogos como esse e, poxa, agora a semifinal para mim pegou, né? O que o Vitor vai mostrar aí Olha o o cara aí, ó. chaveamento. Tem, antes de ir É, pro chaveamento, olha aí. esse jogo aí, cara, assim, o E primeiro jogo falar foi aquela loucura, né? de Atlético Madrid 0, Manchester City 0. Eu fiz uma publicação, compartilhando com vocês aí, Uhum. uma charge, onde tinha um ônibus na frente da trave do Atlético de Madrid, o Simeone deitado em cima. E aí o Guardiola lá com os jogadores do Manchester City dizia, que porcaria é essa, Simeone? Cara, o primeiro jogo foi isso. Foi isso. Foram, eu não sei, eu não me lembro, 2 linhas de 5, Vitor. Do 2 linhas de 5. 5-5-0. 2 linhas de 5. É um negócio assim que eu nunca. Eu não sei, Superou, cara. superou meu 4-5-1 no FIFA. Nossa senhora. E aí, assim, o Phil Foden, né, acho que também é outro jogador extremamente importante dentro desse jogo do Manchester City. Conseguiu fazer aquela jogada ali que ele quebrou, ele ali foi muito massa, ele quebra as 2 linhas, sabe? Estilo FIFA, realmente, o drible que ele deu, vez ou outra eu consigo dar um desse lá na. Eu só jogo com o Manchester City no online, a galera vem apelar com o PSG, que PSG. é um absurdo, dá até raiva de jogar. Os caras dão um chute do meio da rua, entra. Enfim. E o Kevin De Bruyne faz aquele golaço, né, tira do goleiro, e aí chega para eu, assim, eu não sabia mais o que esperar desse jogo. Mas aí eu vi uma surpresa, assim, o Manchester City mais recuado, se defendendo mais. Não foi um jogo muito vistoso. E o Pep Guardiola é um estrategista nato, assim. Eu acho que dentro desse jogo meio medíocre que ele proporcionou hoje pra gente, ele conseguiu arrebentar com o Atlético. Por quê? Porque ele forçou o Atlético a fazer o que não é bom. O O Atlético Atlético não não é se sente bom. confortável desse jeito. O Atlético não se sente confortável em propor o jogo. Ele realmente falta. Óbvio que tem jogadores talentosos ali, mas não é esse o jogo, a estratégia maior do Atlético. O Atlético ele é um arapuca, ele é uma cobra. Ele precisa ser atacado e ele já tem uma estratégia totalmente definida de movimentação para quando retomar essa bola. Ele tem o Contra-atacar. João Félix de um lado, enfim, o Matheus Cunha e por aí vai, o Crisma, né? São jogadores Uhum. rápidos que ali dentro do contexto consegue ganhar a maioria das partidas, né? E aí, enfim, foi um jogo assim meio morno, terminou 0-0, até me surpreendeu. Final Uhum. de umas quartas de final de Champions League 0-0 é uma coisa muito rara, principalmente o Manchester City, né? Que vale aí até um aviso, não sei se você está sabendo. Semifinais, sábado, Manchester City e Liverpool mais uma vez, Sim, da Copa da, da da Liga? Copa da Liga, exatamente. E aí, mais uma vez, a gente vai assistir possivelmente um Sim. baita jogo, que é jogo único. Então, quem ganhar vai para a final. Acho que vai ser um baita de um jogo também. E vamos aí para a semifinal. Vamos para a semifinal. Chaveamento na tela. E aí eu tô lascado. Tô lascado. Porque, na minha opinião, o Liverpool vai para a final. Não era nem para dar dando palpite agora, mas assim, mais uma vez, né? Se o Villarreal Oh, for para a final, aí. não Aí eu não sei. subestime o Vila Real. A Ó, gente subestimou. Ah, aqui vai ser 7-1, 8-0, 5-2. Futebol o deixa as Villarreal, mistórias. ele tem que fazer de tudo para ir para essa final. É igual a Croácia. Vou mexer com o vídeo agora. A Croácia na última Copa do Mundo. A Croácia sabia que precisava
fazer o máximo, ganhar aquela Copa, porque qual vai ser quando que a Croácia vai chegar de novo na final da Copa do Mundo? Talvez na geração do meu neto. Então, o Villarreal sabe que tipo isso é uma oportunidade única para eles agora que eles já estão a 2 passos de. O Villarreal já chegou na Champions na final. Eu não sei, assim, É eu não a sei dizer. segunda vez na história. Foi mais Ah, uns 15 anos que é porque em 2002 o Villarreal tinha um time bem bacana, é né? do Riquelme, Conseguiu. né? Exatamente. Realmente. Então, assim, é um momento histórico na vida, né, do Villarreal. Talvez agora eles tentem, talvez entre uma pressãozinha maior, né? Exatamente. Ficou, Vila Real foi para a semifinal em 2006. 2006. É isso aí. E Com agora 16 chega, anos. nossa, mano, 16 é uma, anos. é uma vida, né? Uma geração aí. Uma geração, 16 anos, Exatamente. realmente. Meus alunos da segunda série, primeira e segunda, tem uma mensa idade. Estamos ficando velhos, Vitor. Estamos Estamos ficando ficando velho. velhos. Estamos ficando velhos. É verdade. Mas é isso, a vida vai continuando. Então, Então, Vila Real, 16 anos depois, volta a uma semifinal de Champions. só que aí, velho, a gente tem o outro jogo. E aí, esse jogo me arrebentou, porque Você assim, vai estar com o coração dividido. eu não sei, cara, sinceramente, assim, Ah, cara, é fácil. Se isso é gol do City, tu comemora. Se é gol do Real, tu comemora, cara. não, mas não dá. Não dá. Eu não sei nem se eu vou assistir esse jogo. Eu vou assistir, Ah, porque eu vou é assim, assistir. vamos lá. Eu sou torcedor do Real Madrid, jogo com o Real Madrid desde o Uhum. PlayStation 1, com aquele time lendário que eu botava. Uhum. Eu não sabia jogar muito bem, então eu metia Roberto Carlos na Roberto lateral e Carlos. corria o campo inteiro e fazia o gol. Uhum. Exatamente. E aí, enfim, sempre acompanhei, na época do que tinha. Não deu muito certo a dupla, né? Uhum. Kaká e Cristiano Ronaldo. Mas assim, eu sou apaixonado pelo Real Madrid. Real Madrid é um time assim que, fora do Brasil, eu acho que eu sou mais Real Madrid do que qualquer outro time. Uhum. Manchester City, assim, não vou dizer que eu sou um torcedor do Manchester City, mas eu admiro demais, cara. Eu sou muito fã, apaixonado pelo futebol do Manchester City, que se reformulou, se reconstruiu, né? E teve uma reconstrução financeira lá na estrutura do time. Meu E amigo hoje, Carlos é fã do Manchester City desde quando tinha Jô e Elano. caramba, aí você forçou um pouquinho a barba. Não, vamos botar Agüero. Agüero entrou o quê? 2011, foi Uhum. por aí, né? Inclusive, Agüero é um jogador histórico, né? Tem um gol simbólico no último lance da Premier League. O cara conseguiu dar um título para o Manchester City ali. Uhum. Acho que foi a temporada 2011-12, Uhum. não sei ao certo aqui. Então, assim, vai ser difícil para mim, porque eu tenho, além de eu ser torcedor do Real Madrid, eu Uhum. tenho um carinho Os por isso Manchester. aqui, ó. Uhum. Não, por isso Ah, aqui, ó. sim. Vini Júnior. Sim. Torço muito por esse menino, assim, um cara que é cria da base, do Flamengo, Moleque é assim, bom. e torço muito por ele, cara, assim, e a quantidade de críticas que esse menino escutou quando saiu do Flamengo, que foi para o Real Madrid, todo mundo falava que ele não ia nem vestir a camisa do Real, tá aí, ó, um jogador extremamente consolidado, tá, se eu não me engano, já tá ou em primeiro ou em segundo em número de assistências na La Liga, e também já está disputando aí as assistências Sim. do, Acho que da Champions League. meu problema do Vini, pelo menos do meu ponto de vista, é que ele tá muito afobado na hora de finalizar. Ele tá perdendo Isso, muito gol. Tá isso já é um perdendo muito problema gol. que ele já traz, talvez aí, eu não sei, né, como é que foi o trabalho de base com ele, mas assim, no Flamengo ele tinha muito essa dificuldade. Na verdade, na época, hoje ele está mais maduro. Hoje o problema dele é chutar corretamente, mas antes, na época do Flamengo, a maior dificuldade do Vini Júnior era tomar decisões corretas. Então, Uhum. assim, na hora de chutar, ele tocava, na hora de tocar, ele chutava, então ele tomava sempre a decisão. Uhum. Agora ele toma a decisão certa, só que não consegue executá-la de uma maneira primorosa, apesar de que é uma das temporadas dele onde ele fez mais gols, né? Uhum. Ele está sendo mais artilheiro, mas a maior característica dele é o jogo ali pela ponta, conseguindo fazer aquele facão e dando assistência para o Benzema. Então vai ser um jogo assim difícil para mim, porque eu torço muito para o Real Madrid, para o Vini conseguir sua primeira Champions League. Acho que isso vai ser muito importante na carreira dele.
e para fazer com que o Benzema seja o melhor do mundo. Eu acho que ele merece, cara. Para mim, o Benzema merece a bola de ouro desse ano, dessa temporada, né? 2022 e 23, né? Que recebe no outro ano. Uhum. Mas, É assim, porque, em compensação, só para finalizar, pois em não, compensação, poxa, eu não gosto do estigma. Para mim, esse estigma que o Palmeiras não tem Mundial e o PSG não tem Champions é deles dois, entendeu? Eu acho que está na hora também do Manchester City quebrar. O Manchester City já merece, né? Já vem batendo na trava aí, né? E, pô, já vai, se Deus quiser, vai ganhar agora essa Premier League, a quarta, né? Não, peraí. Se Deus quiser, vai ser a terceira em terceiro. 4 anos. Em Uhum. 4 anos, nas últimas 4 temporadas, com essa. Se vencer, vai ser a terceira, né? Então, Uhum. assim, dentro do contexto da Premier League, assim, o Manchester City já é muito consolidado, merece. Não, assim, merece muito ser Uhum. campeão da Champions League. Vai ser difícil para mim, Vitor, vai ser bem Vai difícil. ser difícil. Show de bola. Então temos aí, ó, daqui a essa semana a outra, né? Já os confrontos de ida das semifinais. Na terça-feira, City e Real. E na quarta, Liverpool e Vila Real. Vamos estar acompanhando esses dois jogos e trazendo os nossos comentários com ponto de vista sobre a Champions League. Meu amigo Carlos, considerações finais? Na, É, pode falar. no nosso próximo episódio, que será na segunda-feira, certo? Temos problemas técnicos. Apesar que foi na quarta que a gente conseguiu, né? Falar de Champions, acho que Eu acho que essa foi acabou uma casando, boa. acho que foi Acabou bacana que casando, a gente. exatamente. É. Mas aqui na semana que vem estaremos voltando já o episódio 5 no nosso horário normal, na segunda-feira, falando de Brasileirão, falando de Copa do Brasil. Vai começar Uhum. já os confrontos, acho que das Terceira oitavas, fase. terceira fase da Copa do Brasil, Terceira já tem a fase galera do ainda. Libertadores aí. E é isso aí. A gente pode também comentar um pouquinho, né? De Liga Europa, já vai ter, acho que, os confrontos de semi decididos que Definidos. jogam amanhã. Então tem Liga Europa, Brasileirão, cardápio, Copa do Brasil, cardápio é muito bom pra gente comentar. Sim, antes, uma menção honrosa, né? O meu Belo, Botafogo começou vencendo a Série C, ganhamos do São José aqui no Almedão, 2-1, vencendo, jogando bem. São José é um time também muito técnico, muito bom aqui. E finalmente o Belo começa a Série C vencendo. Depois de 2014 para cá, ou perdia ou empatava. Então, Mas, um cara, bom começo de Série C para o maior da Paraíba. maior da Paraíba, sem dúvida nenhuma. Sou o torcedor do Belo na minha gloriosa Paraíba. Já estou morando aqui em São Paulo tem pouco mais de 6 meses. Assim, estou com muita saudade da minha terra. Visitarei em breve. E tomara que o Belo esse ano realmente desencante, cara. A gente precisa subir de divisão. Já não aguento mais, sinceramente. Paraíba merece um representante na Por Série mim, B. deixa o 13 e o Campinense lá na Série D, deixa eles lá, é onde eles têm que estar, principalmente o 13, é um time que eu não 13, não tenho. sei se você sabe, o 13 perdeu para o Souza, o 13 ficou sem série. Acabou o ano do 13. Uma coisa boa. 13 Por não mim, tem por mim, nenhuma competição, porque por mim que quebre esse lá. ano, O estado esse dele ano, é. esse ano quem joga a Série D pela Paraíba é o Souza, o grande dinossauro, e o glorioso São Paulo Cristal. E a vaga da Série D 2023 é do Souza e do. Cadê? Nacional de Patos. Grande Nassa. Que quebre esses clubes lá. Campinense e Belo estão na Série C. Eu não sei se você já viu, já passou na frente do estado do 13. PV? Pare, parece sei lá, parece um terreno baldio, cheio de mato. E o centro de treinamento do Campinense, cara, você tem que passar pelo menos uns 20 metros de distância para não pegar tétano, porque é ferrugem, viu? Então, assim, Fala aí enfim, de quem morou em Campina Grande. eu morei em Campina Grande 4 anos, sei bem lá como é que Exatamente. funciona. Então, a rivalidade é grande, a rivalidade é grande. Mas que Deus É queira isso aí. que, Então, que o Belo consiga e que meu Braga vá a semifinal. Cheguemos à final, se Deus quiser. Muito obrigado, craque Vitor, toda a galera aí que vai nos acompanhar. Quem puder, se inscreva no canal, deixe seu like. A gente está com nossos projetos aí bem
bem Eu detalhados tô devendo Instagram, vamos estar fazendo Instagram. Isso, vamos Acho que fazer Instagram. nesse feriado eu vou ter um tempo, o Instagram vai sair. Vou estar divulgando aqui, logo estaremos já postando e transmitindo nossas lives ao vivo, não por gravação, já no canal próprio aqui do Fora da Grade. Galera, obrigado, uma excelente noite. Não deixe de deixar seu comentário, seu like, isso ajuda bastante. Até segunda-feira. Valeu, falou. Falou, galera.